de agradecer, na verdade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar o meu estudo para vocês. O professor André Brunoni me chamou para poder apresentar para o grupo, porque estou bem insegura ainda, defendo na semana que vem, mas esses momentos de ansiedade a gente fica achando que já não lembra de mais nada, né, do que estudou. Então vai ser bem bacana apresentar para escutar sugestões, enfim, estou aberta, tá? Primeiro, só para me apresentar, então, eu me chamo Tatiane Ribeiro, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e terapia comportamental. E todo o meu consultório, então, é feito, né, a intervenção com crianças autistas. Eu só trabalho com crianças autistas, foi o que me motivou a trabalhar na área, fazer o mestrado na Unifesp e o doutorado com o professor Guilherme. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu vou apresentar, então, tá, o meu estudo com o título de Epidemiologia do Transtorno do Espectro Autista, Rastreamento e Prevalência na População. O autismo, ele tem um grande impacto sobre o indivíduo, sua família e a sociedade. Ao longo dos anos, pude acompanhando, né, as principais dificuldades, que são muitas nas crianças do espectro, e entre várias dificuldades, as principais estão relacionadas à comunicação social e interações sociais, e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Nós sabemos que nas crianças do transtorno do espectro autista tem uma alta herdabilidade, né? Tem muitas comorbidades com epilepsia, TDAH, déficit intelectual. Nas últimas décadas tem tido uma atenção especial para o transtorno devido ao aumento substancial de diagnóstico que ocorre em todo o mundo. E aí fica a pergunta, o transtorno tem ocorrido com mais frequência nas últimas décadas? Aqui eu coloquei as classificações diagnósticas de uma forma mais resumida, só para vocês terem noção, né? O diagnóstico começou a se falar em 43, com o Leo Kanner, depois, em 1970, que nessa figura não mostra, mas é importante, surgiu o Hans Asperger, que descrevia que a criança autista era como se fossem pequenos professores, né? Porque o Asperger fala muito corretamente as sentenças, então ele descreveu como sendo pequenos professores. Aí, em 72, surgiu o Demeyer, que vai começar a falar assim, olha, talvez o autismo seja ambiente mais genética, e aí a história da mãe geladeira, que era explicada inicialmente que as crianças eram autistas por conta de mãe geladeira, começa a cair por terra. Em 79 vem o Rutter, que foi importante, né, e já começou a falar de uma síndrome comportamental. Em 1980 surge o DSM-3, fala que é um transtorno do desenvolvimento. Depois, em 80, surge o DSM-4, que vai falar do TID, que é transtorno invasivo do desenvolvimento, ou TGD, transtorno global do desenvolvimento. E em 2003 surge, então, o DSM-5, com a classificação chamada TEA, transtorno do espectro autista, e foi importante porque vem para dizer que é um diagnóstico baseado em múltiplas dimensões e não mais categórico. Aqui para mostrar como que, né, a prevalência nos primeiros estudos ali no meado de 1960, a gente falava de 4,5 em 10 mil, depois em 70, 3 em 10 mil, em 1979, alguns estudos, 22 em 10 mil. A partir daí começaram a surgir muitos estudos, e os últimos do CDC mostram que em 2012, né, já tem uma em 88, 2012 é o ano de apresentação do artigo, se eu não me engano é de 2008 a coleta, né? 4 anos sempre antes. Mas olha, em 2012, 1,88, 2014, 1,59, em 2018, 1,44. Aqui, essa imagem quis mostrar, né, que tem estudos de prevalência em diferentes continentes, e para mostrar a diferença das prevalências, são muito grandes, né? Então, em Bangladesh, ó, um estudo com a população de 5.286 crianças, de 18 a 36 meses, onde aplicou a MCHAT, encontrou ali, na verdade, 0,75 por mil crianças. Depois, no Irã, 6,2 em 10 mil. Em Omã, um crescimento de 15 vezes mais. No Brasil,
nós temos 3 estudos apenas, sendo que apenas o da Venezuela foi representativo, o da Argentina foi um estudo não representativo, e do Brasil, que foi feito pela Sabrina Ribeiro, o Marcos Mercadante, né, e a Cristiane de Paula, que foi um estudo que aconteceu em Atibaia, mas teve muitos problemas metodológicos, entre eles, por exemplo, não ter incluído a PAI, que tem um número alto de crianças autistas. Então, foi um estudo não representativo, mas é o que temos. Aqui eu vou colocar, nós temos 3 meta-análises de estudos de TEA, né? Então, essa primeira, que surgiu em 2006, que encontrou 20 a cada 10 mil crianças. Essa meta-análise, ela é feita mundialmente, com todos os estudos. Essa na China, e aí foram só estudos da China, encontraram 44 estudos, desculpa, aqui, ó, 40 estudos foram inclusos, aqui 44 estudos, achando 39,23 por 10 mil. E essa terceira meta-análise, que foi na Ásia, também só estudos da Ásia, encontraram 12 estudos, uma prevalência de 0,36%. Todas essas meta-análises falam de uma grande heterogeneidade dos dados. E essa grande heterogeneidade, que também foi encontrada no meu estudo, a gente entendeu que são por alguns fatores possivelmente envolvidos, entre eles os fatores metodológicos, ambientais e culturais. Sobre os fatores metodológicos, quais foram os principais, né? Percebemos que não existe uma abordagem uniforme para avaliação clínica e a definição do que é caso, né? Cada um vai avaliar de uma forma, jeitos diferentes. Não uso de questionários ou escalas de forma sistematizada. Então, às vezes usam escalas muito diferentes, escalas não validadas, com pouca sensibilidade. Diversidade de profissionais que realizam avaliação. Então, a gente tem desde alunos, enfermeiros, médicos, e aí pessoas com experiências diferentes. Dificuldade em fazer um diagnóstico diferencial, principalmente nos casos mais leves ou de pré-escolares, onde, por exemplo, uma criança TEA com poucos sinais podem se confundir com transtorno de comunicação, né? E uma expressiva heterogeneidade na fonte de coleta de dados. E aí vai desde registro de casos, às vezes só rastreamento, às vezes tem escala diagnóstica, diferentes fases, então esses fatores são bem importantes. Tem os fatores ambientais, aqui eu trouxe essa figura que eu gostei muito, que na verdade de um artigo da Lorde, de 2020, ela fez uma revisão sistemática importante de muitos artigos sobre fatores ambientais, e aí só para mostrar que tem algumas evidências, né, com mais suportivas, que trazem mais evidências, como, por exemplo, tem um irmão, né, com espectro, tem algumas mais inconclusivas, como, que aqui está na frente, peraí, como, por exemplo, exposição a pesticidas, e tem hipóteses claramente que não têm evidência, como o uso de cigarro, né, vacinação, enfim. E temos os fatores culturais. O contexto cultural é uma consideração importante no processo diagnóstico e na avaliação precisa de TEA. A gente tem desde culturas africanas, que ainda vai falar de uma bruxaria, e aí estigmatiza, né, a família, a criança, como sendo que a criança que tem o diagnóstico, sendo relacionado mais a essa parte da bruxaria, enfim, né, um contexto bem diferente. Nós temos estudos que mostram que os grupos raciais e étnicos não têm diferença na prevalência, porém temos estudos mostrando que crianças brancas recebem diagnóstico mais precocemente. E temos também, ainda dentro dos fatores culturais, estudos mostrando que em países em desenvolvimento a gente tem baixas taxas de diagnóstico. E aí está muito relacionada à falta de informação, à falta de profissionais qualificados para avaliação. E nós sabemos que é muito importante que a intervenção seja feita quanto antes, para a gente ter um melhor prognóstico na intervenção. Então, falando um pouquinho nessa questão de avaliação e de prognóstico, né, a identificação é algo bem importante. Sabemos que o tratamento, quanto antes, mais eficaz, mais qualidade de vida e uma diminuição significativa dos custos sociais a longo prazo. Uma necessidade de que os casos sejam identificados na população, de forma que a intervenção possa ocorrer prontamente.
Nós temos uma dificuldade grande de encontrar escalas de rastreamento acessíveis, né, que não sejam cobradas, que possam ser comprados por mais de um profissional que não só o psicólogo. E nós temos que, para rastreamento e amostra comunitária, a gente tem um instrumento chamado CAST, que é um instrumento muito bom, que eu também incluí no meu estudo. Então, a CAST, só para ter uma ideia geral, ela foi criada por autores do Reino Unido, para avaliar crianças de 4 a 11 anos, e ela é um questionário com 37 itens, sendo que tem 6 itens controles que não entram para pontuação, que são esses de setas azuis. Então, por exemplo, ele gosta de esportes, né? E é uma escala dicotômica, então, nas flechas verdes, sim ou não. E é uma escala que, quanto mais pior, ela parte em direção à patologia. Nem todo sim é 1. Então, por exemplo, é importante para ele se entrosar no grupo de amigos? 1 é bom, então o sim é 0. Porém, outro item, por exemplo, ele tem algum interesse específico que toma quase todo o seu tempo? Sim é ruim, então é 1. Só para vocês entenderem um pouquinho a escala. Então, a justificativa do meu trabalho, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui. O aumento nas taxas de prevalência do TEA é real? Quais fatores que o explicariam? Possibilidade de informar as estratégias metodológicas mais adequadas, associadas a menor variabilidade, e examinar a validade do instrumento CAST, uma vez que a detecção do TEA é necessária para aumentar a eficácia das intervenções. Meu objetivo geral é avançar o conhecimento acerca da prevalência de TEA no mundo, e os meus objetivos específicos são identificar estudos epidemiológicos avaliando a prevalência de TEA, estimar a prevalência agregada de TEA em todo o mundo, identificar os fatores metodológicos, ambientais e geográficos e testar o ano de realização e localização geográfica, verificar se eles estão relacionados, né, à variabilidade das taxas estimativas, investigar a validade de construto do instrumento CAST e inspecionar a distribuição informacional do teste por meio dos parâmetros de discriminação e dificuldade. Então, o método. Nós fizemos uma revisão sistemática nessas 3 bancos de dados, Laser, Psychoinfo e PubMed, através de operadores booleanos, né, o OR, o AND e o NOT, e colocamos diferentes mesh terms a partir avaliados dos artigos de revisões, quais são os mais citados entre cada banco de dados. Depois, no final, posso mostrar uma figura para a gente discutir os termos que eu usei. Importante, acho que é isso aqui. Dos critérios de inclusão dos estudos, então, ter sido baseado na população geral, ter utilizado a avaliação clínica de acordo com os critérios diagnósticos estabelecidos por Kanner, Rutter, DSM, ou CID-9 e 10. Dentro dos critérios de exclusão de estudos com subpopulações, então, por exemplo, crianças com câncer que têm transtorno do espectro autista, né? E estudos baseados na mesma amostra. Aqui, rapidamente, para mostrar como foi a seleção dos estudos, né? Então, a gente olhava o título, na maioria das vezes o título tinha que ser olhado o resumo, mas tinha títulos que claramente não precisavam olhar o resumo. Então, por exemplo, o uso do risperidona para crianças do espectro, né? A maioria olhava o resumo, então, se surgia dúvida, a gente colocava para avaliação do texto completo. Não tendo esses critérios de inclusão no resumo, a gente descartava. É importante dizer que nós pegamos todos os anos, não tiver até 2020, julho de 2020, e nós não excluímos por idioma, então a gente pegou todos. Então, aqui, sobre a nossa análise estatística, né, nós fizemos uma meta-análise, sendo que a heterogeneidade estatística, ou seja, né, em que medida que a prevalência obtida nos estudos é consistente, foi avaliada por 2 métodos, o teste do Q-quadrado, em que o p-valor pequeno evidencia, né, a heterogeneidade, e o y², que nos diz a medida de quantos estudos variou devido à heterogeneidade. Os resultados da meta-análise foram representados pelo Forest Plot, que mostra informações individuais de cada estudo, e pelo gráfico de funil, que indica a dispersão da estimativa, né, do efeito dos estudos individuais.
Posteriormente, a gente fez uma análise de meta-regressão, que é uma técnica utilizada para verificar se as características dos estudos empregados na meta-análise permite avaliar o impacto das covariáveis nos resultados, e aí explicar a heterogeneidade. Como moderadores, a gente teve as variáveis metodológicas dos estudos, ano de publicação e local. Dentro das variáveis metodológicas, nós tivemos, então, fonte de informações, se os estudos foram por rastreamento, escala diagnóstica ou registro de dados, banco de dados. Os critérios diagnósticos, como os que eu já citei, ano de publicação e local, pensando nos 5 continentes, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e África. Do instrumento da CAST, foram 7.726 crianças e adolescentes de 20 escolas públicas da cidade de São Caetano, ou seja, todas as escolas públicas de São Caetano, cursando do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, e os participantes apresentavam de 7 a 17 anos no momento da avaliação. Na análise estatística, nós fizemos uma análise fatorial confirmatória, né, com o intuito de estabelecer, com o intuito de verificar a estrutura fatorial proposta por Sam, de 2 fatores e verificar se é adequada para a nossa amostra. Eu vou falar melhor, mas Sam é o único autor que fez uma análise fatorial confirmatória da CAST, então nós partimos dela. E a análise de teoria de resposta ao item, que está sendo medido, para medir a ligação entre as propriedades dos itens, indivíduos que correspondem a esses itens e os traços subjacentes. O que nós temos de resultados? Então, nós tivemos 19.312 artigos inicialmente, removemos as duplicatas, e aí ficou a avaliação por título e resumo 18.146. Excluímos por não atender os critérios, né, de elegibilidade, ficamos com o texto na íntegra para ler de 1.335, e excluindo, por não atenderem os critérios, após ler o texto completo, 324 artigos, lidos na íntegra. Então, a prevalência agrupada de TEA foi analisada por subgrupos de faixa etária, tá? Até 4 anos, de 5 a 14 e de 15 a 19. E nós resolvemos fazer assim, primeiro para condensarmos os grupos mais homogêneos, né? Pela apresentação dos sintomas, que a gente sabe que é diferente em diferentes fases da vida. E para os sujeitos, a gente sabe que os sujeitos recebem diagnósticos em tempos diferentes da vida. E nos estudos de registro, a gente pegava muita incidência acumulada. Então, a ideia de fazer subgrupos para a gente não ter um ruído, né, aí nos dados. Tá. Então, aqui o primeiro. O primeiro, Forest Plot dos pré-escolares, né? Foram 63 estudos, sendo que teve uma prevalência média de 46,64, mostrando uma alta heterogeneidade dos estudos. Então, da nossa meta-regressão dos pré-escolares, o que nós temos aqui, né, de significativo? Do continente da Ásia e da Oceania, da Ásia e da Europa, né? E esses estudos realizados nesses 2 continentes têm um efeito de reduzir a prevalência, ou seja, 1,4 e 1,7 menor do que o grupo de referência que era a América do Norte. E o ano de prevalência 0,09% a mais a cada 10.000 habitantes, ou 10.000 pessoas, né, da população. Nos critérios diagnósticos de Kanner, o CID-9 e o CID-10, também apresentaram uma estimativa média, por exemplo, de 1,3 aqui nos 2, né? Menor do que a referência que foi o DSM-4. Aqui o gráfico de funil dos pré-escolares, mostrando que não existe, né, que é o p-valor, não existe um efeito de viés de publicação dos estudos. O Forest Plot dos escolares não foi possível colocar, porque ele ficou imenso, não consegui colocar nem na tese. Mas a meta-análise, né, inclui 236 estudos,
com um número altíssimo de pessoas na população, né, 37.907.152 pessoas, a prevalência de 48,94 em 10 mil, e também o grupo se mostrou, o grupo de escolares encontrou uma heterogeneidade significativa. Dos dados da meta-regressão, ó, todas as variáveis praticamente, menos CID-10, foram significativas, tá vendo? Mostrando aí, ó, o menor taxas de prevalência, né, quando comparada ao continente do América do Norte, por aí vai. O ano de prevalência também foi maior. O gráfico de funil dos escolares, mostrando um P significativo, né? Um resultado significativo, compatível com uma alta heterogeneidade mostrada nos estudos. Desculpa. Aqui, o dados do Forest Plot dos adolescentes, foi o grupo com menos estudos, com 12 estudos, numa prevalência média de 22,34. Na meta-regressão, teve dados significativos no continente na Ásia, o ano de prevalência, que foi maior do que dos outros dois subgrupos, e o CID-9, comparado com a referência, que é o DSM-4. Aqui o gráfico de funil, né, mostrando que o teste de regressão para simetria no gráfico mostrou-se significativo, compatível com a alta heterogeneidade dos estudos. E agora, um pouquinho dos resultados da amostra escolar, né, da CAST. A análise fatorial confirmatória partiu, então, dessa publicação do SAM, com 28 itens analisados. E aí nós rodamos para ver como que se comportava na nossa amostra. E nós não tivemos bons índices, ó, no CFI e no TLI. Então, nós entendemos que ele não era adequado para a nossa amostra. O que nós fizemos? Nós avaliamos os itens, né, de respostas da nossa população e tiramos os 4 itens com fatores negativos, considerando que possivelmente eles podem não ter sido bem entendidos. E nós ficamos com um modelo multidimensional, né, com uma correlação positiva e moderada, com todos os índices dentro do esperado, e essa correlação, né, positiva e moderada entre os dois fatores, flexibilidade e o social. Aqui. Das cargas fatoriais, né, apresentadas. Então, aqui, se a gente olha, por exemplo, na coluna dos limiares, quanto maior o valor, maior o traço latente necessário para que o item seja endossado. Então, por exemplo, nesse item, né, da seta azul, a pergunta é, as pessoas são importantes para ele? Então, apenas crianças com traço latente alto terão esse item endossado, por exemplo, como não. Aqui a curva de informação, lembrando que o eixo X, né, o positivo, ele parte em direção à patologia. Então, ele nos mostra, por exemplo, que essa não é uma escala, a CAST não é uma escala boa para pegar nem os mais leves, os casos mais leves, e nem os mais graves. Então, ela só mensura bem as crianças com nível, enfim, médio aí de quantidade de sintomas. Discussão, então. Nós tivemos uma estimativa média combinada de casos por subgrupos, lembrando, pré-escolares 46,64, escolares 48,94 e adolescentes 22,34, todos por 10 mil. Encontramos uma grande heterogeneidade nos estudos, e aí de todas as ordens que eu já tinha lido nos outros estudos, né? Coleta, a forma de coletar, a questão da idade, os instrumentos utilizados, então encontramos no nosso também. Maior número de estudos realizados no continente americano, com 46% realizado nos Estados Unidos. Dentro dos critérios diagnósticos, o DSM-4 apresentou uma significância quando comparado ao CID-9 e CID-10, e os critérios de Kanner e de Rutter contou pouco para a prevalência média na população. O que a gente pode discutir também é que, assim, na verdade, a maioria dos casos, a maioria dos estudos
aconteceram ali no ano que pega o DSM-4 até 2012, e o DSM-4 a gente sabe que, apesar de ser categórico, ele é mais amplo. Por exemplo, o DSM-5, ele tem uma especificidade maior. Não encontramos diferença entre o DSM-4 e 5 na prevalência de forma significativa. Não houve relação significativa entre os continentes, e um aumento de 0,09 a cada 10 mil pessoas, ou seja, quase 1% por década, condizente com o que a gente encontrou na literatura. Então, dos pré-escolares, né, nos estudos prevaleceu a coleta por meio de registros de casos, 256 estudos, correspondendo a 77,8%. O número de amostra total teve a maior variabilidade entre os grupos. Diferença nos métodos utilizados em diferentes estudos epidemiológicos podem resultar nessas diferenças de estimativas. Então, o desenho de estudo em forma de registro não foi significativo, mas a gente sabe que tem um desafio grande aí para a questão dos pré-escolares, e talvez um pouco para explicar essa heterogeneidade, porque tem uma dificuldade de separar o diagnóstico, de dificuldade em detectar atraso e tudo mais que eu já falei lá atrás. Nos escolares, né, mais artigos e mais significância entre as variáveis estudadas, uma prevalência média de 0,64%, maior quando a coleta de dados é via registro. A variável entrevista diagnóstica mostrou-se significativa, 1,3 menor do que os estudos que não fizeram entrevista diagnóstica. E a análise de subgrupo revelou uma diferença significativa de prevalência neste subgrupo. Então, a gente sabe que é uma idade que tem uma maior procura por atendimento, mais fácil para os profissionais identificarem os sintomas, os atrasos não serem tão tênues em relação ao desenvolvimento, como eu comentei, por exemplo, nos pré-escolares, que às vezes é difícil distinguir. Nos adolescentes, a gente teve uma significância somente no ano de prevalência, inclusive foi o maior, né, de 0,15 por ano, ou seja, 1,5 a cada década. E na nossa amostra escolar da CAST, o que nós podemos discutir? É um bom instrumento para casos em grau moderado para grave, não é eficaz para identificar extremos, e a CAST pode ser um instrumento interessante para rastreamento da amostra comunitária, principalmente pensando que ela é uma escala rápida de ser aplicada, tem um acesso gratuito, né? Então, se torna mais fácil, sendo que nas minhas leituras eu percebi que uma boa parte das escalas eram pagas, e aí se torna difícil mesmo a utilização em grande amostra. Peraí, desculpa. Das limitações, né? Tivemos um número expressivo de estudos originais com muita heterogeneidade. Não foi feita uma análise de invariância da CAST, por exemplo, para ver se teve uma diferença entre sexo masculino e feminino, e não há análises psicométricas consistentes na CAST que valide a sua utilização. Concluindo, então, há uma necessidade de mais dados de prevalência em outras regiões geográficas, então achamos muito ali na América do Norte, nos Estados Unidos, mas até para avaliar se tem uma diferença entre outras regiões, né, se isso pode ser uma diferença importante, e para pensar em políticas também, públicas. Precisamos de planejamento de protocolos mais elaborados e sistematizados. Essa diferença de protocolos foi algo bem complicado, né, para fazer o estudo. Temos a necessidade de utilização de instrumentos seguros, com sensibilidade, especificidade, né, que também a gente percebeu que tem um uso muito grande de estudos, às vezes, com pouca sensibilidade e especificidade, e a CAST pode identificar crianças com TEA na realidade brasileira, com custos não proibitivos, porém há necessidade de outros instrumentos em conjunto. E é isso. Parabéns, Tatiane, muito boa sua apresentação. Obrigada. Um ótimo trabalho também, um trabalho bem grande, bem importante. Foi um trabalho longo. Me perdi. Imagino. Parabéns. Obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ou gostaria de fazer algum comentário? Oi, Tatiane, tudo bom? Obrigado por ter vindo aqui nas vésperas da sua defesa. Desculpa não estar conseguindo abrir a câmera agora, mas gostei muito da sua apresentação. Acho que você está bem treinada, acho que vai dar, assim, certamente vai dar tudo certo na defesa.
do ponto de vista metodológico, acho que você está super bem e ainda não levantaria questões específicas aqui, mas eu assim, não acho que tenha nada de ruim, né? Acho que está ótimo. De que eu queria saber de você mais de uma visão mais ampla, né, no sentido de o que o seu trabalho e a sua meta-análise acrescentam, né, ou são diferentes das demais, até porque a gente sabe, né, que a linha de pesquisa do professor Guilherme, inclusive fazendo meta-análises de autismo, né, acho que uma foi publicada no Lancet, né, em 2008, ou numa revista de grande impacto, não lembro qual que foi agora, mas é uma linha de pesquisa que ele sempre desenvolveu, né? De Então, TDAH, né? O que ele fez. de TDAH, desculpa, de É. TDAH. Mas enfim, né, de outras, tem outras meta-análises também sobre autismo, né? Então, o que a sua meta-análise acrescenta, ou ela é né, enfim, um update de estudos prévios, né? Uhum. E aí, nessa linha, né, até pensando naquela discussão que a gente sempre tem, se meta-análise, as informações de uma meta-análise, elas são originais ou não, né? Então, assim, você está produzindo algum dado original, ou a gente deve entender que é uma revisão das meta-análises, né? Isso sempre fica uma dúvida. O que você vê no seu trabalho? Se você está acrescentando, oferecendo algo novo, ou é mais uma síntese do estado da arte do tema? Uhum. Boa sua pergunta, é difícil de responder, né? Eu tô gostando para me preparar, porque eu acho que eu vou vir coisas desse tipo mesmo. E primeiro, assim, muito obrigada, tá? Por esse espaço. Eu tô super, super ansiosa aí, mês que vem, semana que vem, então, muito obrigada por esse espaço. Olha, professor, assim, eu acho que tem nós acrescentamos algo importante, comparado às outras 3 meta-análises, principalmente pensando nos moderadores, né. Então, a localização não, que um dos estudos, o primeiro estudo incluiu, mas, por exemplo, avaliar se a cada década teve uma mudança foi algo novo. Avaliar também as regiões geográficas foi algo importante. E dos fatores metodológicos, a gente incluiu a forma de coleta. Então, acho que esses moderadores foram os principais, mas é bom você ter levantado, que eu vou reler para ver se teve mais algum ponto. E o fato, assim, de ter incluído muito mais estudos, né, também por uma questão de anos, né, uma foi feita ali em 2006, a primeira, eu acho que é uma diferença importante ter sido uma amostra muito maior. Mas essa sua pergunta se acrescenta, né? O que eu acho que, assim, de principal que acrescenta, que a gente não tem esse dado, não tinha esse dado tão claro, é que, de fato, está tendo um aumento a cada década, de quase 1%. Acho que isso, assim, tudo que eu fui lendo, era sempre as perguntas, assim, no artigo, de fato, há um aumento real? Podemos dizer isso? E é assim, com os nossos dados, apesar de toda a heterogeneidade, fica claro que está tendo um aumento. Além dos instrumentos, além dos vieses. Muitos. Não posso jurar de pé junto que está tendo, Não, mas... mas sim, sim. E aí, com base nisso, você consegue especular as causas, ou o que a gente faz a partir dessa informação? Bom, a partir dessa informação, eu acho que a gente precisa investir cada vez mais e aí pegando um pouquinho dos dois, né? Tanto realmente numa identificação de uma maneira mais rápida e pensar em realmente ter um apoio maior para a parte de intervenção. Acho que isso é uma coisa clara, de fato, assim, ó, tá tendo um aumento, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa ter como receber essas crianças, então, em termos de políticas públicas, eu acho que isso é importante. Qual foi a primeira pergunta, além do que a gente faz a partir disso? As causas, né? As causas desse As aumento. causas desse aumento. Por que ele está aumentando? Não sei.
talvez seja legal pensar em algumas explicações, né? Porque é aquilo, né? A gente tem sempre tem falsos positivos em qualquer tipo de estudo, né? E, e você também, de certa maneira, partiu de uma hipótese que contemplaria, né, assim, entre tuas hipóteses, que tivesse um aumento. Uhum, Então, pode ser tanto algo que teus dados poderiam ter revelado, mas não revelaram por limitações, mas se você consegue, por exemplo, fazer meta-regressões de coisas como, sei lá, a idade dos pais, ou, enfim, né, vários fatores que a gente conhece, né, tempo de gestação, nascimento na estação do ano, sei lá, todas essas coisas, e você poderia ter identificado, né? Claro que uma meta-regressão é aquela visão mais global e inespecífica, nunca vai indicar uma causa, né? Isso uma meta-regressão, mesmo uma meta-análise, não vão indicar causas, mas, por um lado, é algo que você poderia ter explorado, ou não explorou, ou não explorou por questões metodológicas, né? Acho que isso é um ponto. Mas o outro ponto é que a discussão também tem um componente de especulação, né? Com muito cuidado para não que não é uma especulação no sentido de falar, nossa, o nosso estudo mudou a história, né? Mas assim, caso os seus resultados sejam verdadeiros, e devem ser, né? Porque você foi metodologicamente rigorosa, por que teria esse aumento, né? O que aconteceu? Dos fatores moderadores, será que algo poderia indicar causa? E se desses fatores moderadores que indicam causa, isso permitiria novos estudos e que tipos de estudos? Acho que teria que ir por essa linha, mas no mínimo, se teus resultados, se teus dados não puderem mostrar nada disso, aí acho que você tem que trazer coisas da literatura, né? Então, sei lá, as pessoas estão, sei lá, aumentou a poluição no mundo, isso pode causar, então, nem que seja algo que está fora dos teus dados, mas essa é uma parte que precisa trazer, porque isso é uma coisa que vai um pouco além do artigo, né? Você está uhum. tornando uma PhD, né? Então, você vai ser uma especialista no assunto. Porque eu acho que, de fato, os dados que nós traímos, ele não traz muita resposta do porquê, né? Porque realmente talvez tivesse... E aí é possível, daria um outro trabalho, mas extrair, verificar os artigos e ver o que mais dá para extrair. Mas, por exemplo, a gente não tem... Por exemplo, se a gente fosse, nesse exemplo que você deu, né? Pegar a idade materna ou paterna, que é algo que está relacionado, a gente talvez tivesse poucos estudos com esse dado. Também isso é um complicador, assim, né? Cada estudo descreve um pouco de um jeito, diferentes fases, então, o tempo inteiro a gente se deparava a essa dificuldade, né? De poder deixar ali mais, ter artigos mais homogêneos, né? Mas eu não consigo, eu não sei agora se eu não sei e poderia já saber com esses dados o porquê, ou se de fato os meus dados não dão essa resposta. Eu vou pensar. Também uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que uma meta-análise você está pegando dados que já foram publicados, né? Então, claro que tem uma heterogeneidade, tem estudos que mostram um aumento, outros que não, mas certamente você deve ter aí, um terço, uma metade dos estudos mostrando um aumento. E eles devem ter especulado, né? Por que aumentou? Então, a maior especulação, assim, não teria uma porcentagem, mas eu te diria que 90%, assim, maioria mesmo, eles vão falar do aumento devido a problemas metodológicos. O tempo inteiro eles vão dizer isso, olha, esse aumento parece estar relacionado com o fato de nós
nós termos problemas metodológicos, e aí sempre pode aparecer um aumento. Por exemplo, a idade, o fato de ter grupos de faixas etárias diferentes, o fato de ser coletado de formas diferentes, eles sempre trazem para essa linha, sabe? Mas aí acho que é uma justificativa até um pouco perigosa sua, porque aí se eu falar, então, se não tivesse os vieses metodológicos ou as questões metodológicas, então não teria um aumento, é isso ou não? Então, talvez sim. Talvez sim. Pelo que entendi, o teu estudo conseguiu mostrar que mesmo corrigindo por essas questões metodológicas, parece ter um aumento. Sim. Eu posso fazer um ponto? Laís, Claro. diretamente de Ghent, Bélgica. Tatiane, parabéns. Só querendo, eu só vou fazer um adendo no que o professor está fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, muita informação. Acho que, de fato, você trabalhou muito para essa meta-análise, mais de, sei lá quantos artigos, mais de 1000 artigos que foram para... Vocês só título de curiosidade, vocês leram 1000 artigos? Mais Nós de 1000 lemos. artigos? Eu não estava sozinha, né? Eu tive, Nossa, na mas verdade, muita coisa mesmo. tive o apoio de diferentes pessoas ali. Aham. E aí, enfim, cada um, né? A gente não dividia, não li todos sozinhos, mas toda vez que havia uma dúvida, uma terceira pessoa via o artigo. Então, se um colocava que sim, outro que não. Mas, enfim, foram muitos artigos mesmo. De fato, né? A gente costuma trabalhar com 60 artigos nas nossas meta-análises e já acha, bom, eu pelo menos acho bastante. Mas enfim, é só fazendo um adendo sobre esse comentário que o professor está falando, eu acho que vocês estão discutindo. Uma coisa que eu penso para uma possível análise sua de meta-regressão é o seguinte, eu tenho a literatura, por exemplo, na meu campo, né, de neuromodulação, a gente estava investigando um tempo atrás se o efeito placebo ele aumentava ao longo dos anos. E aí o que a gente fez foi basicamente separar em grupos de anos esses estudos para a gente fazer uma relação a partir de qual ano que de fato estava crescendo, se estava crescendo, e conseguir de alguma forma relacionar isso com a metodologia dos estudos. Porque o que acontece, né, é que estudos mais recentes, eles podem ter uma metodologia mais, vamos dizer, padronizada do que estudos mais antigos, né? Uhum. Eu acho que esse seria uma possibilidade porque assim, quando você colocou ano, eu não entendi exatamente com o que você estava comparando. Com o que você comparou ano na sua meta-análise? Então, o ano, ele foi, não teve um grupo de referência, na verdade, teve um estatístico que rodou, obviamente, e eu interpretei os dados, tá? Mas a questão foi assim, ó, o ano é contínuo, ele não teve um grupo de referência especificamente, mas aquele ano, aquele valor, por exemplo, 0,09, é isso, é por ano, não e Tá. aí a gente avaliou pela década, entendeu? Por década. Fez uma estimativa. Então vocês separaram por década. Separamos por década. Mas aí não teve um comparador específico? Por exemplo, o primeiro a gente vai levar de comparação a primeira década dos primeiros estudos de autismo, e depois todos os demais a gente está comparando com isso. Não teve. Talvez pudesse pensar nisso, né? Porque o que eu penso talvez você consiga associar essa... E aí, em vez de você fazer um dado contínuo, você pode separar em grupos, por exemplo, primeira década, segunda década, terceira década, e, enfim, quantas décadas tiver, e aí você pode fazer essa associação, se de fato está aumentando das décadas, e talvez uma comparação entre as décadas, e aí você pode, obviamente, tentar discorrer, né, em relação também a uma possível metodologia, uma melhora de metodologia dos artigos, porque você fala bastante em heterogeneidade, né, dos achados. Mas aí, seus dados estão... Você está comentando sobre as informações que você achou, mas aí no final
você não fala exatamente o que você achou, você continua com a mesma heterogeneidade, que eu penso, né? Com os mesmos dados, que esses resultados são de fato heterogêneos, e você só confirmou, talvez, que eles estão aumentando. Mas por que essa heterogeneidade? Então, talvez, dentro dos seus dados, o ano seja um fator importante para os seus achados, então, talvez você possa comparar, comentar algo sobre possível melhora metodológica, não sei, né? Algo nesse sentido. Não sei se faz sentido, não sei se o professor quer comentar algo também, Não, mas... E eu acho que, assim, é legal você lembrar que a maioria, quase todo mundo, né, não sabe mais do que você achou do que você mesmo, assim, né? Então, tanto nos artigos quanto na banca. Então, as pessoas vão ter perguntas até mais simples e mais amplas, né? Talvez elas não vão estar tão focadas em a escala tal. Elas querem uma ideia, né? Um conceito, né? No final, guardou uma frase de elevador, assim, o que aconteceu e por quê ou como, né? E eu acho que, assim, um debate que tem, até, assim, a resposta placebo, a gente não tem uma ideia tão grande de por que teria aumentado, assim. Mas do autismo se tem uma discussão, pelo menos mais de leigo, né? Enfim, é uma discussão que envolve fazer diagnóstico, né? E que a gente chama de awareness, Exatamente. né? Que envolve o awareness, então as pessoas estão mais de olho. E, inclusive, isso, né? Na psiquiatria do adulto, a gente pega pessoas com 30 anos, faz um diagnóstico de, sei lá, TDAH, de autismo, que não foi diagnosticado porque não existia esse awareness, né? Mas um outro ponto que é criticado, né? Não criticado, mas que aconteceu é essa expansão, né, para o espectro do DSM-5, né? E se a gente vai olhar, né, não é uma opinião, digamos assim, né? Pelos próprios critérios, eles foram afrouxados mesmo, né? Eles são mais, ou não, eles são mais amplos, né? Então, você sabe que, primeiro, do comentário que você fez, de fato, assim, o que mais se fala quando a gente pensa no aumento será que, obviamente, será que tem mais profissionais preparados, ou talvez as informações agora estão mais postas para todo mundo, então é mais fácil os pais falarem, tem uma criança que tem dificuldade, e aí levar, por exemplo, tem mais especialistas também envolvidos. Menos filhos também, então tem uma atenção maior, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso, verdade. Então fica nisso, assim, há um aumento ou de fato tem mais profissionais. E aí o estudo, quando mostra a porcentagem ali por década, me traz, mas pode ser que não seja isso, como resposta que, olha, não me parece que é por mais profissionais qualificados ou mais informações. Não sei se eu posso dizer isso. Mas, de fato, há um aumento, e não é por conta do fato de ter mais profissionais. Mas eu não sei, na verdade, se eu posso fazer essa afirmativa agora pensando, né? Porque eu não... Você teria que... não sei como que você poderia fazer essa afirmação com base numa meta-análise, né? Mas eu acho até que eu acho que deve ter tido um aumento, né? Assim, nem que não explique todo o seu aumento, né? Conforme as pessoas estão diagnosticando mais, né? Até, sei lá, enfim, né? Mesmo na psiquiatria do adulto, quando eu fiz residência, ninguém falava em TDAH no adulto, autismo no adulto, e agora estamos falando, né? Então, alguma coisa deve ter mudado. Claro que a gente está falando de talvez também, né? Enfim, não represente nada isso, mas talvez alguma coisa tenha acontecido. Mas eu acho que teve essa mudança no DSM-5, né? Sim, e aí, exatamente, eu ia falar do DSM-5. Dos estudos que eu li,
Na verdade, a gente vai achar estudos dizendo que aumentou, teve uma certa especificidade, a sensibilidade permaneceu a mesma. Por exemplo, quando eles pegam estudos de dados de registro e comparam com os critérios do DSM-5, se tem dados de crianças com nível de QI, o rebaixamento cognitivo, e aí essas crianças, na maioria das vezes, tendem a permanecer com o mesmo diagnóstico. Mas, por exemplo, na maioria das vezes, cerca de 80% das crianças que preenchia para o 4 vai preencher para o 5. Eu li uns 3, 4 estudos com essas diferenças. Mas eles falam de uma sensibilidade que permanece a mesma e um aumento da especificidade. Dentro da especificidade, aí seria menos casos. Menos. Né? Não, menos. Mas não tem uma diferença significativa no nosso. Mas você deve estar acompanhando que agora vai ter o DSM-5 revisado. Aham. Então, revisando o critério do autismo também, né? A gente teve, dali dos dados, né, uma prevalência maior quando a gente, dos critérios diagnósticos DSM-4 dos outros. Eu poderia falar, na verdade, esse dado, ele pode ter tido essa informação, pelo fato da maioria dos estudos estar ali dentro do DSM-4, ou isso, por exemplo, não justificaria? Não, é até uma outra colocação, né? Porque o que a gente tem agora, né? Vai ter o DSM-5 TR, né? Foi lançado há um mês, se tanto, né? Então, o TR é a revisão, esqueci o que é o TR, o que é o T mesmo, é versão revisada, tá? Então, a gente tem o DSM 5.1, digamos assim, tá? Ele foi text revision, tá? Então, a gente tem agora, mês passado, teve o DSM-5-TR. E aí, tinha lá, tem aqueles 3 critérios do autismo, né? Que é interação social, verbalização e estereotipia, né? Comunicação, está no mesmo, comunicação social e socialização, né? E o outro tem 3 escritos com o aumento da parte sensorial que o DSM-4 não incluía. Isso. Uhum. E aí, o que estava sendo colocado lá era uma mudança que o paciente tem que ter isso, né? E agora, na versão revisada, está escrito assim, tem que ter tudo isso. Então, tem que ter os 3 critérios, né? Não só... antes não estava tão claro isso. Tá? Talvez isso não impacte tanto a pesquisa, né? A pesquisa mais específica vai usar critérios e escalas mais específicas. Mas aí se a gente começa a falar de coisas como registros de dados populacionais, que muitas vezes não é uma pesquisa, aqueles bancos, aquelas cortes, né, dinamarquesas, escandinavas, que têm dados de todo mundo, então vai ser o diagnóstico, o EMR, né, que a gente chama Electronic Medical Record. Vai ter um reflexo nisso, né? E agora, tanto foi notado isso, que a revisão do texto resolveu restringir um pouquinho, né? Então, talvez uma, né? Porque o TR ele está propondo, não, vai ter que ter tudo isso, não só isso, né? Uma mudança sutil, mas escreveram all of the following. Então, deu uma restringida. Obviamente, quando você coloca que tem que ter todos os critérios, você aumenta a especificidade. Claro. Né? Então, vale a pena... Quem que está na tua banca? O Erasmo Casella, Heloísa Celeri, que eu não sei de onde eu não sei quem é, da Unicamp, e esqueci, pera, eu chamei tanta Heloísa, desculpa, e o Marcelo Roxter. O Erasmo, ele é um clínico, né, um neurologista, ele vê bastante caso, e talvez ele te pergunte isso, né, da versão revisada, do DSM-5. Nem sabia que já tinha saído, eu sabia que ia sair, mas agora eu vou dar uma olhadinha. Saiu acho que um mês atrás. E tem uma coisa, né, que ficou também, não sei se você viu, ou se já saiu coisas assim, se
houve um aumento do autismo durante a pandemia ou com o uso de telas? Eu não vi nada, não vi nenhum artigo científico mesmo, sabe? Só os Desculpa, relatos, na verdade, aumentou muito, desculpa, a ansiedade, né? O Guilherme está produzindo alguns dados, assim, de ansiedade, tem outro grupo falando de tiques, de depressão, mas eu acho que ainda nem deu tempo, né, para a gente falar, porque daí a gente vai ter que pensar na incidência, eu não sei, acho que não, eu não tenho, não sei, não li, Desculpa vou ver. só interromper, acho que a gente vai precisar passar para uma outra sala, porque vamos usar agora o Zoom, mas a gente pode passar, eu criei um endereço no Meeting, caso vocês queiram para continuar a discussão, pode ser? Tá. Eu tenho uma reunião agora também, mas acho que só... Então, parabéns, Tatiane. Eu acho que a última coisa, eu lembro do Erasmo, numa mesa de algum congresso aí, talvez até do Brain mesmo, no passado, eles estavam debatendo, né, se aumentou o autismo durante a pandemia, e aí observações clínicas dele era que não é que aumentou o autismo, mas as crianças estavam com comunicação restrita, e estereotipias, esse tipo de coisa, e dificuldade em verbalização, muito porque ficaram em telas, né, principalmente as de menor poder aquisitivo, então não teve grande estimulação, e a outra porque deixou de ir na creche, deixou de socializar, então vale a pena dar uma olhada nisso também. Clinicamente, o consultório, assim, choveu, né? Tá, assim, o dobro da procura, realmente. Eu só atendo crianças de 1 a 6 anos, só os pequenos, assim, e realmente tá um número muito maior, mas isso clinicamente, vou dar uma olhada nos dados, que bom que você levantou isso. Legal, Tatiane, parabéns pela exposição. Muito obrigada. Boa sorte na tese. Tamires, depois você me manda esse link, que eu fui anotando algumas Claro, coisas que quero com reescutar para pensar, tá bom? sem problema. Desculpa interromper pela questão do Não, horário, isso mas deu tempo parabéns. mesmo. Foi super Obrigada. interessante. Parabéns pela Obrigada, apresentação e Laís, pelo também, trabalho. pela sua comunicação. Parabéns, Tatiane. Obrigada, Eu Laís. queria conversar com você depois, se você puder passar, sei lá, seu contato para a Tamires, depois ela me passa. Eu posso Tá bom, você passar, tem eu já disponível, tenho. tá, Eu passo sim. Bom, Tá ótimo. obrigada. Até mais. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau, tchau. Tchau, professor.